Olá, turma! Aqui quem fala é o professor Alexander e nesse vídeo a gente vai resolver uma questão do ENAD de 2019 para engenheiro de produção. A questão diz o seguinte: uma empresa possui 3 fábricas localizadas em São Paulo, Manaus e Recife. Ok, são 3 fábricas, as quais devem abastecer consumidores de 2 regiões do Brasil, Sudeste e Nordeste. Beleza, então a gente tem 3 origens e 2 destinos, né? Seriam 3 fábricas e 3 centros consumidores. As tabelas a seguir apresentam dados sobre as fábricas e os centros consumidores em questão. Então tá aqui, ó, temos cada uma das 3 fábricas, São Paulo, Manaus e Recife. A gente tem a capacidade de produção de cada uma delas. Nós temos também o custo de transporte em reais para transportar cada unidade de São Paulo para o Sudeste, de São Paulo para o Nordeste, de Manaus para o Sudeste, de Manaus para o Nordeste, e de Recife para o Sudeste, de Recife para o Nordeste. Sudeste e Nordeste são os nossos destinos, os nossos centros consumidores. E aqui nós temos a demanda de cada um deles, beleza? Aqui diz o seguinte: define-se a variável de decisão do problema como sendo x e j, que é a quantidade de produtos em milhares de unidades enviados da fábrica I para o centro consumidor J. Então, o I é igual a 1, 2 ou 3, onde o 1 seria São Paulo, o 2 Manaus e o 3 Recife, e o J, 1 e 2, seria o Sudeste e o Nordeste. Então, a variável, por exemplo, x11 seria a quantidade a ser transportada de São Paulo para o Sudeste, x12 de São Paulo para o Nordeste, x21 de Manaus para o Sudeste, x22 de Manaus para o Nordeste, x31 do Recife para o Sudeste, x32 do Recife para o Nordeste. Então essas são nossas 6 variáveis de decisão, né? 3 vezes 2 são 6 variáveis de decisão. Se a questão pedisse para a gente a função objetivo, por exemplo, que vamos dizer que seja z, aí ela seria minimizar z, né? Porque a gente quer minimizar o custo total de transporte. Z seria esse nosso custo total com transporte. Como que seria essa função objetivo? Seria minimizar Z, que é igual a 50 vezes x11. Por que x11? Porque o 50 é o da fábrica 1 para o centro consumidor 1, né? Que aqui, ó, 1 é o São Paulo, é 1, tá vendo? E o Sudeste seria o J igual a 1. Então, 50 vezes x11 mais 350 vezes x12, mais 3.000 vezes x21, mais 1.500 vezes x22, mais 500 vezes x31, mais 100 vezes x32. Então essa seria a nossa função objetivo, se o problema pedisse. Nós temos então a função objetivo, e aí se a gente quisesse solucionar esse nosso problema, né, usando o método simplex, já temos a função objetivo. Precisaríamos também das restrições. Cada uma das 3 restrições associadas à capacidade, cada uma das 2 restrições associadas à demanda. E aí, quais seriam as restrições da capacidade? x11 mais x12. x11 é transportado de São Paulo para o Sudeste. x12 é transportado de São Paulo para o Nordeste. Essas são as 2 opções, né, envolvendo o uso da fábrica 1, que é São Paulo. Então, x11 mais x12 igual a 2.000. Da mesma maneira, x21 mais x22 igual a 1.500, x31 mais x32 igual a 1.000. E as restrições associadas à demanda? Então, a gente precisa receber 2.500 unidades do Sudeste, né, pro Sudeste. E aí, da onde que a gente pode receber essas unidades? De São Paulo, Manaus e Recife. São Paulo, Manaus e Recife, chegando ao Sudeste, que é o J igual a 1, seria o x11, x21 e x31, né? Então, a restrição associada a essa demanda seria x11 mais x21 mais x31 igual a 2.500. E associada a essa demanda aqui seria, como é o centro consumidor 2, né? Seria x12 mais x22 mais x32 igual a 1.500. Bem, eu aproveitei esse problema para fazer toda essa análise de problemas de transporte, até para a gente treinar um pouco mais. Só que não é isso que a questão pede, tá? Eu só quis aproveitar o enunciado para a gente fazer uma análise mais completa sobre esse problema de transporte. O que o enunciado vai pedir, na verdade, é que a gente avalie
algumas das soluções que ele está propondo, tá vendo? E aí a gente consiga avaliar quais delas seriam viáveis, inviáveis e etc. Então isso também vai estar nessa mesma linha dessa análise que a gente fez, só que para resolver essa questão a gente não precisaria ter todo esse trabalho, né, de compreensão desse problema, tá? Eu só fiz isso, como eu falei, para a gente poder aproveitar para treinar. Tá, então ele passou para a gente essas informações sobre as capacidades e as demandas, e ele está dando aqui algumas soluções. Ó. Opção 1, x11 igual a 2.500, x21 igual a 0, x31 igual a 0. Então aqui ó, ele está dando 4 opções, 4 soluções para esse nosso problema. E aí aqui embaixo ele está apresentando algumas afirmações para a gente poder avaliar. Então, com base nessa situação, considerando que as demandas dos consumidores devem ser atendidas, então se a gente somar, ó, 2.000 mais 1.500 dá 4.000. Aqui, se a gente somar, vai dar 4.500, né? Ou seja, o que significa? Significa que a gente tem uma capacidade maior do que a demanda. Obrigatoriamente, a gente tem que atender a demanda. Capacidade vai sobrar, vai ter algum centro, né, alguma fábrica, né, que vai deixar de produzir a sua capacidade máxima. Então, isso que a gente tem. E ele está dizendo que obrigatoriamente a gente tem que atender a demanda por completo. Significa que, pensando em termos de solução de problema, usando o método simplex, como a demanda total é menor do que a capacidade total, a gente teria que criar um centro consumidor fictício que tivesse uma demanda de 500 unidades. Que aí a soma, né, vai dar 4.500 igual a da capacidade. A gente teria que criar. E aí a solução final nos mostraria que algumas dessas fábricas ela teria 500 unidades a menos, né? Teria que produzir 500 unidades a menos, justamente porque um centro consumidor fictício não existe, né? Enfim, tudo isso que eu estou falando é sobre a solução do problema. Aqui é só se ater à informação de que a gente precisa atender à demanda dos dois centros. E lógico que a gente não precisa atender as capacidades das fábricas. A gente só não pode produzir a mais do que a capacidade dela. Só que a gente pode produzir a menos, até porque a soma da capacidade é maior do que a soma da demanda. Tá, vamos lá então para o que as alternativas estão falando, né? As afirmativas. Afirmativa 1. As opções 1 e 2 são inviáveis, pois nelas há extrapolação da capacidade das fábricas. Então vamos avaliar a opção 1 e 2 e ver se de fato a gente está extrapolando a capacidade das fábricas. Então vamos lá. Opção 1. Opção 1 está dizendo 2.500 unidades de São Paulo para o Sudeste. Então, aí, já estamos vendo. 2.500 unidades de São Paulo para o Sudeste. Como se a capacidade de São Paulo é 2.000? Então já acabamos de confirmar que de fato a opção 1 é inviável porque está extrapolando a capacidade. Qual capacidade que ela extrapolou? A de São Paulo. E a opção 2 também, vamos ver, 2.000 unidades transportadas de São Paulo para o Sudeste, 0 unidades transportadas, né, de São Paulo para o Nordeste, ok, até aí tudo bem. Aqui seria 0 e 300, ou seja, 300 unidades transportadas da fábrica de Manaus para o Nordeste, tá vendo? X22, de Manaus para o Nordeste, ok? É 1.500, 300 está dentro. E tá aqui o problema, ó. Cadê? X31, a gente está usando 500 unidades de Recife, 500 unidades estamos transportando para o Sudeste e mais 1.200 unidades sendo transportadas para o Nordeste. 500 mais 1.200, tá vendo? Tudo isso aqui está saindo da fábrica 3. Então 500 mais 1.200 dá 1.700. Mas a capacidade da fábrica 3 é só 1.000. Então, de fato, a gente está extrapolando a capacidade das fábricas. Então a afirmativa 1 está correta. Afirmativa 2. A opção 3 é viável, pois todas as demandas dos consumidores são atendidas sem que haja extrapolação da capacidade das fábricas. Então vamos conferir se a opção 3 é viável? Se de fato a gente não está extrapolando nenhuma capacidade e ao mesmo tempo a gente está atendendo completamente as demandas do Sudeste e do Nordeste? Então vamos lá, opção 3. 2.000
x11, 2000. X, que mais? x11 e x12, ó, 0. 2000 e 0, de fato, está somando da 2000, 2.000 unidades sendo produzidas na fábrica 1, é a capacidade máxima dela, ok? O que mais? Ó, x21 é 500 e x22 é 500. 500 mais 500 dá 1.000. Atendemos também a capacidade de Manaus, não ultrapassamos ela. E aqui, 310, 32 mil. 0 mais 1.000 dá 1.000. Não ultrapassamos a capacidade de Recife. Então até aí tudo bem. Vamos ver agora se a gente atendeu as demandas. O quanto que a gente transportou para o Sudeste? Então a gente transportou 2.000 mais... Então, ó, ela recebe 2.000 unidades da fábrica 1. Aqui é o quanto que está recebendo da fábrica 2, tá vendo? Que são 500 unidades. 2.000 mais 500, 2.500. Da fábrica 3 ela recebe 0. 2.500 unidades que a fábrica 1 que o Centro Consumidor 1 está recebendo. Ok? Está atendendo a demanda do Sudeste. E vamos olhar agora quanto que o Nordeste está recebendo. 0 da fábrica 1, 500 da fábrica 2, tá vendo? 500 da fábrica 2 e 1.000 da fábrica 3. 500 mais 1.000 dá 1.500. Opa, 1.500. Atendemos a demanda do Nordeste. Significa que, de fato, a opção 3 ela é uma solução viável. A gente não sabe se é a solução ótima, mas nós sabemos que é uma solução viável. Por quê? Porque ela não ultrapassou a capacidade de nenhuma das fábricas e, ao mesmo tempo, atendeu inteiramente, né, integralmente, todas as demandas. Então, a afirmativa 2 também está correta. Afirmativa 3. Opção 4 é viável, pois todas as demandas dos consumidores são atendidas sem que haja extrapolação da capacidade das fábricas. Então, o mesmo teste que a gente fez para o 3, vamos fazer para o 4 para ver se o 4 também é viável. Então, vamos ver primeiro capacidade. Fábrica 1, ela produz 1.500 unidades para o Centro Consumidor 1, né, para o depósito 1, e ela produz também, ó, 500 unidades lá para o depósito 2. 1.500 mais 500, 2.000, ok. Fábrica 2, ela produz 0 unidades para o Sudeste, né, para o depósito 1, e ela produz 500 unidades para o depósito 2. 0 mais 500, 500, atendemos a capacidade de Manaus também. Vamos agora para Recife, que é o 3. Ela produz 1.000 unidades para o depósito 1 e produz 0 unidades para o depósito 2. 1.000 mais 0 dá 1.000. Atendeu também. Então as restrições sobre capacidade estão ok. Vamos agora ver as demandas. Quanto que o depósito 1 recebe? Quanto que o Sudeste recebe? 1.500 mais 0 mais 1.000. Que ele recebe de São Paulo, de Manaus e de Recife, né? Então, 1.500 mais 1.000 dá 2.500. Ok, atendeu. E agora vamos ver para o Nordeste. O Nordeste está recebendo 500 da fábrica 1, 500 da fábrica 2 e 0 da fábrica 3. 500 mais 500 mais 0 dá 1.000, né? Opa, qual era a demanda do Nordeste? 1.500. Não atendeu a demanda. Se não atendeu a demanda, então essa opção 4 não é viável. Significa que a afirmativa 3 está incorreta, tá? Portanto, estão corretas apenas as afirmativas 1 e 2, que seria, ó, a letra C. Então, a solução desse problema é correto que se afirma em letra C, 1 e 2 apenas. Tá bom? Então, fechamos esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!